Bom dia, prof. Bom dia. Onde você Bom tá, dia. Larissa? Na minha casa. Ah, parece um escritório. É porque tem escritório, é que é da minha mãe. Crianças, em relação à nossa missão da turma, o que vocês conversaram no particular? O que ficou? Alguma coisa ficou finalizada? Conseguiu finalizar alguma coisa? Nada? Bom dia para quem está chegando. André, meu querido, André, Rafael e Henrique. Ah, Henrique está sem câmera? Bom dia, tudo bem, Felipe? Tudo, você? Tudo bem. E a sua saga com seu computador? Eu fico só vendo lá no grupo. Todos os dias. Ai, que droga. Poxa vida, hein? É pra acabar. Por gentileza, Rafa, André, Henrique, abram as câmeras. Bom dia. E hoje à noite tem Projeto Rumo, né, crianças? Não esqueçam, tá? Às 19 horas, vocês já receberam o número das salas, o que vai ter em cada uma. Vocês já viram isso? Não? Então, eu vou mandar para vocês depois no grupo da sala, para vocês verem, tá? Tem as salas e as senhas, tá tudo lá bonitinho, para vocês conseguirem entrar. Bom dia, professora. Bom dia, bom dia, bom dia. Vão abrindo as câmeras, por favor, para eu ver vocês. A sessão extra, página 30 e 31. Vamos lá? E aí a gente já vai começar o capítulo 2. Uau! Aproveitar que já chegou mais gente, enquanto vocês vão aí se organizando. Como que ficou, gente, a missão da turma? A Sabrina ia fazer o... Não, a Sabrina não era Sabrina. Era... Como era o nome dela, meu Deus? Mas a Sabrina ia ajudar, não ia, Sabrina? A fazer a frase. Como que ficou? Eu conversei alguma coisa com a Isabela, Gazeta. E aí, Isa? Não dá para ouvir você, Isa. Tá me ouvindo? Agora sim. Pode falar. Você conversou com alguém? A turma conversou? Não conversou nada? Não. Tem que conversar, gente. Não dá pra gente fazer tudo em aula. Lembra que a gente conversou? A gente teve as ideias, né? E depois vocês precisam amadurecer isso para que a gente possa concluir. Em relação ao infográfico, crianças, como eu disse, né? Vocês terão que entrar em um dos sites que está elencado aqui embaixo, e vocês terão que fazer o infográfico levando em consideração que ele precisa ter todas as informações que tem aqui no infográfico da página 28. Então, tem que ter o título, tem que ter uma imagem, tem que ter o texto verbal e tem que ter a fonte e as informações, lógico, né? Em relação ao que vocês vão falar, tá? É isso que é para fazer. Então, em um slide, vocês conseguem fazer isso. Um slide é suficiente, tá bom? Quem falou, professora? Professora Alisson, eu achei que eu ia perguntar sobre o trabalho mensal, mas já explicou, gente. Ok. Tudo bem? Vocês estão conseguindo fazer? Já estão mexendo com isso? Sim ou não? Ótimo. Ô, professor. Oi. Como assim? Como assim o quê? O trabalho.
Como assim, o quê? Eu não entendi o trabalho. Mas entendeu o quê? Você não sabe por que é para fazer. Não sei o que tem que fazer. O infográfico. Como assim? Você está na página 28? Dá uma olhada na página 28. O infográfico, ele é um texto que trabalha com as duas linguagens, com a linguagem verbal e com a linguagem não verbal. Então, você vai escolher um assunto e aí tem o planejamento que é da letra A à letra D, você vai escolher um deles, entrar no site, ler sobre o assunto e a partir daí você vai construir o seu infográfico. Então, por exemplo, eu vou falar sobre reciclagem, um tema. Eu vou falar sobre desperdício, vou falar sobre, sei lá, qualquer assunto que você queira falar, né? Dentre esses aí que estão linkados da letra A à letra D. E aí, a partir dele, você vai escolher imagens, né, que tragam informações sobre o assunto, vai escolher um título para dar para o seu infográfico, e aí você tem que trabalhar tanto com a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Então, aí a gente tem a questão da água, né? E aí tem o título fazendo a pergunta, quem usa mais água? E ele vai mostrando para a gente, no desenho, quem é que utiliza mais água. Fala, Lívia. Peraí. Entendeu, André, agora? Entendi. Entendeu? Então, você vai escolher dentre esses 4 temas que estão aí, ler sobre o assunto, para você saber falar. Lembrando, crianças, eu quero que vocês façam da mesma maneira que está aí. Não é para colocar um monte de coisa escrita no slide, não. A apresentação do infográfico é com vocês. Então, é o conhecimento que eu tive sobre o assunto que eu estudei, tá? Agora sim, fala, Lívia. Professora, eu vou fazer em trio. Ou seja, será que eu posso fazer 3 slides? É o mais indicado, né? Porque... Então tá. Ok. porque senão você... Porque imagina, um slide para 3 pessoas falar, você vai ficar pouquinho demais, né? Então, pode sim, pode ser. Ontem, no 7º B, eles apresentaram os slides dele e uma aluna disse que em algum desses sites não estava entrando. Então, gente, assim, ó, nós estamos falando do tema relacionado ao meio ambiente. Então, vocês fiquem... Se vocês também não conseguirem acessar, quando eu acessei, eu consegui. Se vocês não conseguirem acessar, vocês já fiquem sabendo que é o tema do meio ambiente, que é o norteador aí do nosso capítulo, tá bom? Eu estou preocupada, porque a gente fez uma conversa semana passada e parece que algumas coisas não aconteceram. Agora eu vou falar de novo, porque chegou mais gente na sala, em relação à nossa missão da turma. Conversei uma vez com a Isabela, depois não conversou mais. O que aconteceu? Professora, eu consegui elaborar. A gente só não conseguiu encontrar um texto em comum para a gente conseguir pegar e mudar algumas coisas. Acertar um pouquinho ali, tirar uma coisinha ali, foi só isso. Mas a base mesmo, eu consegui elaborar já. Só falta o nosso grupo de vocês acertar, fazer a revisão. Tudo bem. Aí você pode mandar isso no grupo para a sala, para ver se todo mundo concorda. Até quando, Isa? Eu acho que até hoje eu consigo, que a gente já tinha combinado de fazer hoje, no horário, e aí... Ótimo, ótimo. E aí, eu estava conversando com a Isa também, ela pensou, né, no videozinho com as frases que a gente vai construir, né? E aí, André, quem é? A sua avó? André? Que? É a sua avó? É. Bom dia! Ela estava escutando a gente ou só você? Bom dia. Tá escutando. Tudo bem? Tudo bem. É que ele não anota nada e ele não estava sabendo desse trabalho para fazer. Ah, não tem problema, não tem problema. Fica à vontade, se a senhora tiver dúvida, pode perguntar também, tá, vó? Tá ok, obrigada. Então, aí você manda no grupo, porque aí a gente tem um parâmetro para ver se todo mundo concorda. E como eu disse, né, crianças, as palavras foram escolhidas pela turma, tem que ser em conjunto, porque é a missão da sala.
Então, se só algumas pessoas fizerem, as outras não vão se sentir inseridas no contexto. Precisa todo mundo participar. E aí também não precisa, tipo, quem não é visto não é lembrado, né? Deixa eu ficar na minha, porque aí pelo menos ninguém vai falar nada para mim. Não, tem que participar. Esse é o processo, tá? Bom, então vamos lá, crianças. Temos coisas a fazer. Foi muito difícil fazer a lição da sessão extra? Não? Foi tranquilo? Um pouquinho, professora. Um pouquinho? Tem umas coisas que eu não consegui responder. Algumas que você não conseguiu responder, mas foi de interpretação ou foi relacionada à gramática, Felipe? Umas de interpretação. Não, só gramática mesmo. Parte da gramática? E uma de interpretação. Eu vou aproveitar a fala do Felipe e dizer que algumas pessoas receberam uma mensagem falando sobre o fortalecimento pedagógico. Eu já tinha comentado com vocês na última aula, e aí eu mandei a mensagem para algumas pessoas. Começaram a fazer o reforço? Coloca um joinha aí na tela, para as pessoas que eu mandei. Teve pessoas dessa sala que eu mandei. Então, crianças, é interessante que as pessoas que eu mandei a mensagem façam, participem do reforço. Quem gostaria também de participar, fica à vontade, é o que eu disse para vocês, né? A gente está começando a ter aula agora, então alguns alunos que eu achei que seria necessário, conversei com a professora Cândida, eu mandei a mensagem, mas se você fala, não, eu também acho que eu preciso fazer um reforço de língua portuguesa, fiquem à vontade, tá? Professora, depois aí você vai me perguntar depois como que faz, que tem um horário, né? Às 6h30, se eu não me engano, é o horário de aula. E é muito importante para ajudar vocês, para não ficar com dúvida, né? Principalmente agora que a gente vai entrar aí em períodos de provas bimestrais, tá? Hoje, a hora que a gente terminar a correção da sessão extra, finalizaremos o capítulo 1. Então, mais uma vez, se tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo que a gente trabalhou, a estrutura textual que a gente trabalhou, não deixem de perguntar. Perguntem para que a gente faça essa aula, uma revisão, para a gente começar um capítulo novo, com todas as ideias aí bem formadinhas e o conhecimento bem guardadinho na cabeça de vocês. Então, na página 30, está falando o seguinte: nesse coração bate o nosso, pense nisso. E aí a gente tem uma imagem, então, mais uma vez, trabalhando com as duas linguagens, com a linguagem verbal e com a linguagem não verbal. Tem a imagem do globo, né? Significando aí o nosso planeta, em formato de coração. Sabrina, lê pra gente o enunciado número 1, por favor. O texto apresenta duas orações. Lê as questões. Por favor. A. Coloque a primeira oração na ordem direta. B. Agora represente o sujeito e o predicado. Tá, mas vamos lá. Primeira A. O que você colocou na ordem direta? Todo mundo sabe o que é a ordem direta? Eu não lembrei. Eu tinha esquecido. A ordem direta das orações, crianças, é sujeito, verbo, predicado. Essa é a ordem direta. A frase aí, ela tá da seguinte maneira: neste coração bate o nosso. Né? Então, ela está na ordem inversa. Para colocar ela na ordem direta, como ficaria? Abram os microfones. Estou abrindo para a sala. Vamos lá. Como que ficaria? Para colocar na ordem direta. Nosso coração bate nesse... Não, pera. O nosso... Nosso coração... Porque o nosso é o sujeito. Porque se a gente perguntar onde bate o coração, de quem bate o coração? O nosso. Então, o nosso... Professora, eu coloquei assim, o nosso coração bate neste coração. Mas aí se repetiu 2 vezes o coração. Tira o primeiro coração. Não. O nosso bate neste coração. Neste coração bate o nosso? Não. O nosso bate nesse coração. E a letra B, Maviel, pronto? Todo mundo conseguiu? Ninguém tinha feito essa? Ou feito e errado? Ninguém conseguiu acertar?
Eu só coloquei 2 vezes coração. Ok. Eu vou seguindo as fotinhos que estão aqui na minha tela. Maviel, lê pra gente a letra B e responde, por favor. B. Agora apresente o sujeito e o predicado fazendo as devidas classificações. Qual que é o sujeito nessa frase que nós acabamos de construir? O nosso bate neste coração. Qual seria o sujeito? Nosso. O nosso, muito bem. Como que eu classifico esse sujeito, Maviel? Que tipo de sujeito é esse? Sujeito simples, ótimo. E aí, como que ficaria o predicado? Qual que é o predicado? O bate nesse... Não. O bate nesse coração. Porque esse o você tira. Ah. E aí ficaria o quê? O que que sobrou? Bate nesse coração. Muito bem. Qual é o verbo aí, nessa oração que você acabou de me dizer? Bate neste coração. Nesse. Neste é o verbo? Conjuga para mim o verbo neste. Bate. Muito bem. Bate é um verbo de ação ou é um verbo de ligação? Verbo de ligação. Vamos estudar um pouquinho mais isso daí, é conteúdo de prova. Não é verbo de ligação, é verbo de ação. Bater é uma ação, né? Que está sendo feita, no caso aí, pelo coração. Se é um verbo de ação, esse predicado, Maviel, é um predicado verbal ou é um predicado nominal? Um predicado verbal. Muito bem, predicado verbal. Então, só dá uma olhadinha depois para sanar as dúvidas e se eu puder te ajudar, estarei presente em relação à diferença de verbo de ligação e de verbo de ação, tá bom? Seguindo aqui, Ágata, lê para a gente o enunciado do exercício número 2, por favor. 2. Considere a segunda oração. Pense nisso. A. Qual é o sujeito do verbo e a quem ele se refere? Qual é o verbo? Tá. O verbo é o... Calma aí. O verbo é pense. Pense. Quando esse verbo aí está se referindo a quem? Não está escrito aí o sujeito. Mas está pedindo para quem pensar? A que pronome ele está se referindo? Pra gente pensar? Pra gente. Mas é a gente? A gente pense? Não, é nós. Nós pense? Não. Não, pera. Vocês pensem. Você, né? Porque tá no singular. Você pense. Então, já respondeu um pedacinho. E quando ele coloca esse pense, né? Subentendendo você, ele tá se referindo a quem? Pra gente pensar no planeta. Exatamente. Ele está se referindo para quem? Para nós, para os leitores, tá? Alguém não conseguiu fazer essa, ficou com dúvida? Qual foi a dúvida? Temos que tirá-la agora. Vamos lá. Se tá com vergonha de perguntar na câmera, manda pelo chat que eu respondo. Fala, Alisson. É o Henrique. Errou, Henrique, mas errou. E no quê? O que você não conseguiu? Não, eu fiquei com uma dúvida, porque, tipo, eu achei que não fazia muito sentido, tipo, você pense. Eu achava que era você pensa. Não, você pense você sobre esse assunto, entendeu? Mas agora você conseguiu entender ou ainda não? Não, eu agora entendi, Bia. Ok. Crianças, não fiquem com dúvida que daqui a pouco a gente vai estar fazendo prova sobre isso, tá? A letra B, Felipe, lê o enunciado pra gente. Tá mudo. Sempre esqueço essa merda. Calma, Fechado. Felipe. Ainda bem que você falou. Teve tanta aula que eu falei tanta coisa, mas essa coisa tá fechada, você não tem noção. Vamos lá, lê o enunciado da letra B do exercício 2. A forma verbal pense é significativa ou vazia significado. Explique. E aí? Aí eu tenho que responder, professora? Você quer que eu responda? Esse verbo pensar, ele traz consigo alguma significação quando eu falo pensar? Ou não significa nada?
Eu acho que significa, porque significa você pensar, né? Sobre alguma coisa, refletir sobre alguma coisa. Então, ele não é vazio de significado. Então, aí você já deu sua resposta. Esse é um verbo significativo, o motivo, porque quando a gente utiliza esse verbo, aí dentro dele, inserido nessa palavra, há uma reflexão sobre algum assunto, né? Então, é isso que quer dizer, tá bom? Bom. Oh, meu Deus, a Letícia, da baladinha dela é sensacional. Eu quero um desse aqui para mim também. Muito legal, Lê. Pode deixar, Lê, não tem importância não, é que eu acho uma barata. Tudo bem, Fê? Entendeu? Sim ou não? Tranquilo? Ótimo. Isabela Gazeta, lê o enunciado da 3 pra gente, por favor. Texto para questões 3 Mais a alto 9. um pouquinho, por favor. Textos para as questões 3 a 9. Como era verde o meu vale, deslizo pelo asfalto que desliza pela paisagem, que desliza pelos meus olhos que deslizam pela paisagem, que está mudando sorrateiramente. De um lado, as curvas espontâneas do meu vale, lindo de mil verdes, livre. Do outro lado, o perfil geométrico do cálculo da urbe, caçudo, complexo, sedutor. Assim caminha a humildade, correndo. Humanidade. A humanidade correndo para parar no semáforo e por segundos deslizar no vale que a memória guardou e que corre o risco de em breve só nela existir. Muito bem. E aí, ó, o que está pedindo? Quem é o eu lírico aí desse poema, Isa? O que é o... Lembra o que é o lírico? É a pessoa que fala no poema? Isso, é a pessoa que fala no poema. Então, não é a Beatriz, é o nome da escritora? É. Não é a Beatriz Meirelles, né? É alguém que fala no poema. O que a gente consegue perceber pelo que você leu em relação a esse eu lírico aí? O que eu posso dizer dele? Você fez essa ou não? Não. Não fez? Qual foi a sua dificuldade? Eu lembrava qual eram os eu líricos. Tá. Gente, não só para Isa, para todo mundo. Vocês estão em casa, gente, computador, internet, joga lá rapidinho no senhor Google, né? O que é eu lírico, significado de eu lírico, para ajudar no processo, para eu conseguir entender onde está ficando as dúvidas, tá? Júlia, você fez essa? Isa, depois eu volto com você em outra. Fez essa, Júlia? Então, Fala. eu fiz, mas tenho uma quase certeza que tá errado. Vamos lá, vamos compartilha comigo que eu te ajudo. Eu caracterizei o eu lírico do poema como se ele fosse o vale. Não, ele não é o vale. Vou ler novamente para a gente chegar no raciocínio juntos, tá? Então, começa a dizer assim, ó, desliza pelo asfalto, que desliza pela paisagem, que desliza pelos meus olhos, que deslizam pela paisagem, que está mudando sorrateiramente. De um lado, as curvas espontâneas do meu vale, lindo de mil verdes livre. Do outro lado, o perfil geométrico do cálculo da urbe, classudo, complexo, sedutor. Assim caminha a humanidade, correndo, para parar no semáforo e por segundos deslizar no vale que a memória guardou e que corre o risco de em breve só nela existir. Então, a gente percebe que tem uma pessoa aí que tem um apego pelo vale, que é onde ele viveu, né? Mas ele não está mais lá. Por quê? Porque ele fala que ele para no semáforo. Então, esse eu lírico, ele é uma pessoa sensível, né? Que gosta muito da natureza, mas que consegue perceber essa mudança que está acontecendo. Ele coloca, né?
sorrateiramente como disfarçadamente, mas que está acontecendo, ok? Alguém conseguiu chegar nesse raciocínio, sétimo ano? Mais ou menos, Isa? Professora, eu tinha colocado assim, ó, uma pessoa apaixonada pela natureza e sensível. Ótimo, é isso. Muito bom. Só acrescenta a questão dele estar percebendo essa mudança, né? Então, cada dia que passa, a natureza está ficando mais escondida nessas figuras geométricas que ele coloca em relação à cidade, né? A urbe é cidade. Bom. Ô, professora. Pois não. Eu não entendi a resposta. Porque o eu lírico, André, não é a pessoa que escreveu o poema. O eu lírico é a voz que fala. E aí, passando pelo texto, a gente consegue perceber que é alguém sensível pela maneira como ele fala dessa natureza, mas que gosta da natureza, mas que ao mesmo tempo está percebendo essa mudança, porque ele fala aqui, ó, que vai parar no semáforo, né? E por alguns segundos vai lembrar do vale que a memória dele guardou. Então, essa pessoa, né, esse eu lírico aí, ele está relembrando de onde ele veio, relembrando esse vale, que é o lugar aí, no caso, que ele gostaria de estar. E se a gente levar um pouquinho mais adiante, a gente percebe que antigamente tinham muito mais árvores na rua, as casas tinham jardim, por exemplo, que hoje não tem mais. Então, as coisas estão ficando cimentadas, pavimentadas. E quem gosta da natureza certamente sente falta disso. Esse eu lírico mostra isso. Ok? Sim ou não? Sim. Ótimo, ótimo. Vamos continuar aqui, então. Florencio, vou deixar com você novamente aí, ó. O exercício número 4. Lê o enunciado para a gente. Copie do texto um verso que representa uma paisagem natural, ou seja, uma paisagem não modificada pelo ser humano. E aí? Eu coloquei o trecho. De um lado, as curvas espontâneas do meu vale, lindo de mil verdes livre. Ótimo, exatamente, está correto. Ana Júlia, o exercício número 5, lê o enunciado para a gente. Que palavra da resposta anterior confirma a não interferência humana na paisagem? Qual é o significado dessa palavra? Fez? Eu coloquei que a palavra é espontânea. Isso. E ela significa que não tem interferência. Isso, sem intervenção, né? Muito bem, muito bem. Sabrina, número 6. Professor? Oi. Eu coloquei livre, tem problema? Não, livre não é. Presta atenção no enunciado aí, ó. A palavra que demonstre que não teve interferência, que ninguém mexeu. Não é livre, não, é espontânea. Vai lá, Sabrina. 6. Copie do texto um verso que representa uma paisagem humanizada. Eu coloquei do outro lado o perfil geométrico do cálculo do URB. Da URB. Classudo. Exatamente, é esse trecho mesmo. Classudo, complexo e sedutor. Muito bom. A 7, André, agora é com você. O que você acha que significa o perfil geométrico do cálculo da URB? Eu coloquei a quantidade de pessoas que tem na cidade. Não. O perfil geométrico, ele está falando das construções. Por que será que ele fala perfil geométrico? As construções da nossa cidade, ou de qualquer outra cidade. Entendi. Não tem. Essa pergunta não tem a ver com as pessoas, não. Isa, você fez essa? Eu? Isso. Você colocou mudo de novo. Tá mudo? Eu também entendi mais ou menos que era tipo assim,
quando você olha para uma cidade de longe, a linha da paisagem é uma questão geométrica. Mas por que será que é esse perfil geométrico, crianças? Abram os microfones, quero ver vocês. Por que vocês acham que é esse perfil geométrico? Porque eles fazem prédios. Oi? Porque eles estão fazendo muitos prédios, então são altos e bem. Mas para que construam as coisas, a gente precisa de um engenheiro, né? Então, por isso que ele fala esse perfil geométrico. Eu não posso começar a construir ao meu bel prazer, de qualquer maneira. Quando ele usa essa expressão, ele está se relacionando à construção da cidade. E aí ele usa essa palavra geométricos para fazer referência às pessoas responsáveis por essa construção, que são os engenheiros, que utilizam os cálculos matemáticos para construir, tá? Faz sentido ou não? Muito bom. Gustavo, a próxima. Número 8. Porque a paisagem está mudando sorrateiramente. Porque o ser humano veio e mudou como se fosse uma paisagem para se transformar numa paisagem urbana com o tempo. Vai construindo, daqui a pouco a gente não tem mais terra, né? Tudo asfalto. Júlia, a próxima. E essa daqui eu vou pedir a participação de mais pessoas. Vai lá, Júlia. Marquezine, isso. 8. Você deve ter reparado que no poema 2 expressões aparecem entre aspas. Trata-se do título de 2 filmes muito antigos, dos quais se fez uso para compor o título do poema e um dos versos e no verso. Por que, em sua opinião, teria vindo na mente do eu lírico tais imagens? E aí? Por que você acha? O que você colocou nessa? Eu não sei se é certo, mas eu coloquei que, já que fala mais ou menos sobre destruição do ser humano, ver na imagem dele tudo que está acontecendo, ou o que é, e está acontecendo com o nosso planeta, que nosso planeta está sendo destruído. Ótimo, ótimo. Você, Isa Caramelo, o que você colocou nessa? Professora, essa eu não fiz. Não fez por quê? Não conseguiu entender o poema? Então, eu fiquei lendo e aí algumas coisas eu não consegui entender direito. As palavras, assim, algumas palavras. Mas agora com a correção você conseguiu? Mais ou menos. Então pergunta, vocês ficam quietos. Tem que perguntar, eu não consigo identificar só pelo rostinho de vocês. Bom, gente, a gente já continua. Bom dia, Débora. Bom dia, turminha, tudo bem? Tudo bom com vocês? Bom dia. Eu tô bem, e você? Tudo jóia, melhor agora, Olha o João, lá atrás do tio João, ó. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nós viemos falar para vocês que é hoje. O que é hoje? O que é hoje? O que é hoje que eu falei no início da aula? O projeto Rumo. Isso. Então, daqui a pouco, acredito que até 1h vocês vão receber o cardápio das profissões que nós teremos, tá bom? E aí vocês vão escolher qual profissão que mais vocês se identificam, tá? Para poder entrar na sala e participar. Vocês terão a explicação dos profissionais que estarão com a gente e terão também um espaço para fazer perguntas, ok? Então, aproveitem esse momento, usem e abusem para vocês conhecerem um pouco mais das profissões que vocês admiram, ok? Tá bom então, gente? Olha lá, a Larissa tá me dando um joinha, e o resto? Aê! Então, ó, nós contamos com vocês, tá bom? A gente elaborou com bastante carinho.
O professor Carlos está organizando junto com a gente, o professor João, tem um monte de gente trabalhando, os professores estão colaborando, a Daniele, um monte de professores. Então, a gente está fazendo com muito carinho, mas se faltar a estrela principal, que são vocês... Quero ver vocês hoje à noite, hein? Tá bom? Fechou? Fechou? Fechou, Ana? Tá com sono, Ana? Tá? Vamos lá, vamos acordar. Toma um café forte aí, tá bom? E não esqueçam também que essa semana nós estamos fazendo a entrega dos livros, tá? Do terceiro bimestre. Por isso que a tia Débora tá de máscara, ó. Porque a gente tá aqui na escola. Tudo bem? Então tá bom. Então manda um beijo aí pra mim que eu tô com saudade. Beijo. Ai, que delícia. Tchau, professora Vala. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Mas então agora ficou claro, Isa? Gente, vocês Ô, precisam prof. perguntar. Vocês precisam perguntar. Eu não tenho bola de cristal, não. Se tem dúvida, levanta a mão, manda pelo chat, que a gente vai finalizando e aí eu acho que tá tudo bem. Eu não quero ter surpresa ruim lá na prova, não, hein? Fala, Henrique. É obrigatório participar do projeto? Não, querido, é mais uma ferramenta que a escola está abrindo para vocês. Mas não é obrigatório, não. Vai ser um prazer ter você lá, mas se você não puder participar, porque são várias salas, né? São 8 salas. E aí cada sala está trabalhando com algumas profissões. Por exemplo, eu ficarei na sala 8, então vão ser multiprofissões. Então vai ter gente de várias áreas lá. E eles vão falar um pouquinho sobre a profissão que eles exercem, vão abrir para vocês, né, para tirar as dúvidas, fazerem perguntas, enfim. E aí você pode ficar passeando entre as salas, entendeu? Fica a critério. É uma maneira de sanar, né? De repente, se você já tem alguma coisa na sua cabeça em relação à profissão que você quer seguir, e tem um profissional que já está atuando na área há algum tempo, já te auxilia nesse processo. Então, se você escutá-lo, de repente você vai ficar mais apaixonado pela profissão, ou de repente vai, então é isso, então não. Então eu acho que é outra profissão que eu quero. É para sanar as dúvidas mesmo em relação a profissões, tá bom? Bom, continuando. Oi. Que horas que vai ter esse projeto aí? Inicia-se às 7 horas. Aham. Às 7 horas. Aí, como a Débora disse, vocês receberão pelo CASAP o número das salas, né? O ID das salas. E aí vocês entram na sala que vocês acharem mais conveniente. Se vocês gostariam de tirar as dúvidas em relação lá à profissão. Continuando, a 10. Sabrina, lê o enunciado e responde para a gente. 10. Qual é o verbo presente na construção do texto verbal? Eu coloquei existiu. Existiu, muito bem. A 11, Isadora. Quantas orações compõem a fala presente no balão do pinguim? Eu acho que foi uma só, porque até onde eu não lembro, oração era uma frase com tantos verbos, então acho que foi uma só. Exatamente, é isso mesmo. Eu digo oração pela quantidade de verbos que eu tenho nessa frase. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho 2 verbos, 2 orações. 3 verbos, 3 orações. E assim, paulatinamente, sucessivamente, ok? Letícia, a 12. Indique o sujeito dessas orações. Eu coloquei que o sujeito era mesmo. Mesmo? Ah, não. Corrigi. Coloquei que o sujeito era gelo. Gelo, muito bem. Exatamente. A 13, Ana Carolina. Lê pra gente enunciado a letra A. Copie a afirmação correta. Há mais verbos significativos do que verbos vazios de significação, porque o texto mostra as ações que devem ser exigidas
para se respeitarem dos direitos animais. Muito bem. É essa mesmo. Giovana, a 14. Giovana. Ela não consegue falar, né, professora? Hã? Ela não consegue falar. O microfone dela não tá funcionando. Escreve no chat só. Ah. Lívia. Tô aqui. A 14, por favor. Em um dos artigos há um verbo de ligação. Escreva a oração em que ele aparece. E aí, qual que você colocou? Essa daqui eu não fiz, professora. Por qual motivo? Essa daqui eu não entendi. Mas não entendeu o quê? Eu não lembrei na hora que era verbo de ligação. Então, crianças, mais uma vez, vocês Mas estão agora, na casa como de eu- vocês, vocês estão com computador, com internet. Então, fazer a lição de casa é com todo o sentido da palavra fazer. Porque, vamos lá, acho que a gente já está na terceira ou na quarta aula falando sobre verbo significativo, verbo não significativo, predicativo, nananana. E aí a gente vai finalizar isso hoje. E pelo que eu estou percebendo, tem muita gente que ainda está com dúvida. Mas a pessoa não sabe o que é verbo. E verbo não é no 7º ano que a gente aprende. Então, acho que está faltando um pouquinho de comprometimento com a matéria. Porque aí, uma perguntinha que é um pouquinho mais elaborada, que exige um pouquinho do que a gente já conversou, mostramos slides, fizemos exercício no caderno. Eu sinceramente, assim, fico pensando o que mais nós poderíamos fazer para que vocês consigam entender. Se a pessoa não sabe o que é verbo, vai ficar difícil ela conseguir fazer as atividades relacionadas ao predicativo do sujeito. E daqui a pouco a gente vai entrar no predicativo do objeto. E o que a gente vai ter que fazer, professora? Analisar o verbo. Então, se eu não sei o que é verbo de ligação e o que é verbo de ação, cabe a mim como estudante, porque eu vou precisar disso para conseguir evoluir, crescer, pesquisar sobre. Eu estou errada, gente? Me ajudem aí. Sim ou não? Vamos, agora eu estou passando a bola para vocês. Eu preciso saber se o que eu estou falando tem significado ou eu estou falando alguma groselha. E aí? Né? É uma dica para vocês, gente. É para vocês, não é para, né? É para vocês, para que vocês possam utilizar. E vocês vão utilizar isso até o 3º ano do ensino médio, né? Então, eu preciso saber onde está a dúvida para conseguir auxiliá-los, tá bom? Bom, vamos lá, então. A resposta da 14. A privação de liberdade, ainda que para fins educativos, é contrária a esse direito. Quem conseguiu acertar essa? Dá um joinha aí para mim, por favor. Parabéns, parabéns. Uma pessoa da sala conseguiu acertar? O que você tinha colocado, Larissa? Eu não tinha colocado nada, por conta que eu preferi não colocar nada e entender o conteúdo depois do que colocar e errar. Tá, mas qual foi a sua dúvida? Não foi dúvida. Eu fiquei entre uma e a outra. Eu fiquei entre a A e a B. Então, Entendi. se eu tivesse colocado a B, eu teria acertado. Aí eu não coloquei nada. Não, mas quando for assim, coloca para a gente poder sanar as dúvidas, tá? Ok. Bom dia, Miguel. Bom dia, Gabriel. Nós estamos corrigindo a sessão extra, tá? Estamos finalizando, estamos na atividade 15. A 15, teve alguém que ainda não participou, gente? Gustavo participou. Todo mundo já participou, né? Alisson, a 15. Lê o enunciado para a gente e responde, Alisson. Peraí, Gu. Depois eu deixo você responder também. Alisson. Ok. Em sua opinião, esses artigos para a proteção de animais são respeitados? O que você acha? Sim, são respeitados. São respeitados?
Sim. Você só colocou sim? É. Você leu o texto? O texto não li o texto. E como que você vai fazer atividade sem ler o texto, gente? Quando que eu passei essa lição, gente? Foi ontem? Foi a nossa última aula, que foi sexta-feira? Isso? Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Né? Eu acho que 4 dias, crianças, é suficiente para fazer a lição. Professora, mas eu faltei na aula da semana passada. Eu sei, mas é aí que você tinha que fazer. Assistir a aula, que tá lá no YouTube, que eu mandei pelo WhatsApp, para que você soubesse o que era para fazer, sim ou não? Mas não tinha nenhuma aula no Como não WhatsApp. tinha? Não tinha no português. Eu sempre mando, a hora que termina de baixar, eu sempre mando a aula. Tá lá no YouTube, né? Ou se não, perguntar para os colegas o que aconteceu na última aula. É responsabilidade, crianças. Eu tô vendo que aqui vocês falam muito do Líder em Mim, mas vocês não estão utilizando o Líder em Mim, não. Algumas pessoas, né? Não vou poder generalizar. Mas a lição de casa tem algumas pessoas que estão sempre não fazendo, que quando, né, na sala de aula não está participando. Eu acredito que foi conversado na reunião de vocês, porque quando eu voltei da licença, foi falado que, em primeiro lugar, que as câmeras precisavam estar abertas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas com a câmera fechada. Porque eu pergunto, aí a pessoa não responde. Aí parece que a pessoa não tá, que ela diz que ela colocou, que ela entrou na sala, só que ela não tá prestando atenção na aula. É aula, gente. Eu sei que é uma maneira diferente, tá sendo, né, para todo mundo aqui uma adaptação à força, né? Nós tivemos que nos adaptar a essa nova tecnologia, essa nova modalidade de ensino, mas nós, professores, estamos fazendo de tudo para que todas as dúvidas sejam sanadas, para que o conteúdo seja passado. E aí eu preciso da participação de vocês e principalmente do comprometimento de vocês. Porque se não tiver comprometimento e eu ficar aqui falando para um monte de gente que não está me ouvindo, que não está prestando atenção, como que eu faço? Se coloquem no meu lugar aí, vamos praticar um pouquinho da empatia. Nós estamos terminando um capítulo inteiro e eu estou percebendo que o conteúdo não ficou gravado, só que assim, vai fazer a lição de casa. Poxa, tem dúvida numa palavra? Gente, vocês estão na casa de vocês, pega um dicionário, pergunta para alguém, vai para o computador. Eu acredito que quando vocês querem fazer alguma coisa, vocês conseguem, porque vocês são muito determinados. Mas aí, em relação ao conteúdo, eu não sei o que está acontecendo. Estamos nos conhecendo agora, algumas pessoas, outras pessoas já me conhecem. Eu acredito que a educação é a única forma da gente mudar o nosso país. Só que se a gente ficar colocando desculpa, sempre desculpa, e não fazendo a nossa parte, vai ficar difícil. Professora, eu arrumei minha resposta, ok? Eu coloquei que tem algumas pessoas que respeitam a proteção e tem outras que não. Exatamente. Mais alguém, por favor? Professora. Oi. Você falou que o Alisson não tinha perguntado para ninguém, mas ele tinha perguntado para mim. É que eu falei para ele perguntar para outra pessoa. Mas é que eu só queria falar isso, mesmo porque ele perguntou assim. Mas aí podia ter perguntado para mim. Eu não tenho problema, não. Eu respondo. Eu pensei que ele ia perguntar, porque eu tava fazendo um negócio de matemática na hora. Por isso que eu falei. Então, gente, porque assim, a gente ontem, na última aula que a gente construiu a nossa missão, tá até aqui, ó, abertinha, porque eu falei, a gente vai conversar sobre isso, né? Respeito, compreensão, atenção, evolução acadêmica, proatividade, união e organização. Se a gente pensar nessas palavras e no seu significado, eu acredito que algumas coisas não estão coerentes com as posturas e com o que vocês estão fazendo. Então, é por isso que eu estou falando, porque toda vez que eu vou corrigir uma lição de casa, parece que tem gente que não faz nada, desculpem se eu estiver errada, e aí fica esperando a resposta. Só que aí isso não vai ajudar vocês. E é isso que me preocupa, de verdade.
Me preocupa, porque aí quando nós formos trabalhar com a prova, como que vai ser? Ah, mas é que eu não entendi o conteúdo. Mas, poxa vida, toda vez eu pergunto, gente, posso continuar? Gente, olha, e é esse daqui, ficou claro? Tudo bem até aqui? Sim ou não? Por favor, me ajudem. Agora eu preciso da ajuda de vocês. Pergunto ou não pergunto, gente? Se há dúvidas. Ai, manda pelo chat. Tem dúvida de falar? Manda pelo chat, eu leio, eu respondo, sem problema nenhum. Agora, a gente chegar no último dia, né, últimas páginas do capítulo, eu perceber que tem aí um grupo de alunos que não conseguiu entender. Isso me decepciona, de verdade. Porque eu tô aqui, gente, eu tô aqui para isso. Eu falei para vocês no início, quando a gente começou a ter aula. Fala, Larissa. Posso falar o que eu coloquei no 15? Pode, meu Eu amor, coloquei pode. assim, alguns sim, já outros não. Pois, por exemplo, um exemplo muito comum é que muitas pessoas famosas, por exemplo, não respeitam o artigo e têm animais selvagens em casa sem a permissão da justiça. Muito bom, muito bom. Então, a questão do animal selvagem não pode, de jeito nenhum. Gustavo, compartilha conosco a sua. Eu coloquei que não, porque as pessoas ainda não usarem essa por motivo nenhum, e na maioria das vezes é para usar roupa ou geralmente elas não são multadas por lei. Para fazer roupa, para fazer sapato, para fazer bolsa, né? Infelizmente, aí é a utilização desses animais de uma forma muito cruel, tá? Mas alguém quer se colocar em relação a esse? Sim ou não? Não? Então, crianças, oficialmente nós terminamos o capítulo 1. Oi, quem que chamou? Oi, Henrique. Oi, Henrique. A Larissa falou que tem muitos famosos que tem animais selvagens e tal. Já dá um exemplo que tem um cantor muito famoso, assim, que é o nome dele é Taiga, ele tem um tigre. Ou ele tem o tintas, mas eu não sei se ele tem autorização. Um tigre? Caramba. Tigre. Corajoso ele, hein? Corajoso, ao mesmo tempo que ele é corajoso, ele é covarde, né? Porque aí ele tira o tigre do habitat, né? Para ficar só com ele. Ah, egoísmo isso daí. Crianças, darei para vocês 5 minutos para vocês voltarem lá no início da apostila de vocês, olharem todo o conteúdo que está lá e me falar agora quais são as dúvidas de vocês. Vamos lá. Abram a apostila lá na primeira página. Olhem o conteúdo. Miguel, Gabriel, abram as câmeras, por favor. Alisson também. Em relação ao conteúdo. Ah, professor, eu faltei aqui. Não tem problema, nós vamos revisar. Porque não adianta eu continuar, sendo que tem aluno que ainda não sabe do que a gente está falando. E isso não é importante para mim. Importante é saber que todos os meus alunos conseguiram entender o conteúdo. Enquanto vocês fazem isso, eu vou pegar aqui umas atividades que eu tenho para que a gente possa fazer novamente, juntos, para sanar aí se tiver alguma dúvida, tá? Vamos lá, eu quero ver todo mundo trabalhando aqui. Comecem lá da primeira página. Professora, na página tal, fiquei com dúvida nisso. Na página tal, fiquei com dúvida naquilo. Professora, eu fiquei com dúvida em predicativo do sujeito. Mas qual é a página que está isso? Para saber predicativo do sujeito, você tem que saber muito bem o que é verbo de ação e o que é verbo de ligação. Isso já está certo na sua cabeça? Sim. Sim? Então, é só o predicativo do sujeito. Uhum. Mais alguém compartilha dessa dúvida? Não? Então, vamos lá. Ó, predicativo do sujeito. Eu vou abrir aqui o Word para eu poder escrever. Vão vendo aí, enquanto eu estou organizando aqui. Professora, eu aqui estou puxando. Pode falar, Gu. As dúvidas na página 19 sobre o sujeito simples e composto. Tá, então o sujeito simples e composto é antes do predicativo do sujeito. Então a gente começa por esse. Mais alguém? Qual é a página, Gu, que tá esse daí? Página 19. Ok, já achei aqui já. Um pouco confuso. Muito bem. Quem falou do predicativo foi o André?
Não, fui eu, Rafael. Rafael, tá. Então, Rafa, vou começar com sujeito simples e composto, porque é antes do predicativo, beleza? Mas eu não esqueci de você, não. Então, vamos lá, crianças. Miguel e Gabriel chegaram na aula atrasados. O que aconteceu, meu querido? A internet tinha caído. Putz, essa internet, ela deixa a gente na mão. Tá ok. Miguel e Gabriel, a gente estava corrigindo a atividade, agora a gente vai fazer uma revisão geral aí do conteúdo que nós trabalhamos, tá bom? Se tiver dúvida, já vai perguntando. Vou compartilhar a tela e eu não consigo ver todo mundo. Mas aí fala, professora, para aí, ok? Bom, vamos lá. Gustavo, sujeito simples e sujeito composto, não é isso? Gustavo? Sim. Isso, vamos lá então. Aqui a gente está trabalhando só com oração, tá? 7º ano, só com oração. Então, se é uma oração, ela tem que ter verbo. Fala uma frase aí para mim, Gustavo. Tem que ter verbo. Sujeito, verbo e predicado. Acho que o Gustavo travou. Alguém, me dá uma frase aí para eu escrever aqui, para a gente analisar os tipos de sujeito. Não, ele destravou, professora. Oi? Destravou, eu acho. E aí, Gu, uma frase. Oi. Oi. Dá para me escutar? Sim. Eu estou lavando roupa. Eu estou lavando roupa. Deixa eu aumentar a letra. Todo mundo vendo? Sim. Muito bem. Eu estou lavando roupa, tá? Quando a gente entra na análise sintática, crianças, eu vou analisar as palavras dentro de um contexto, tá? E para saber sujeito e predicado, a primeira coisa que eu faço é encontrar o verbo. Professora, mas eu não sei o que é verbo. Aí que tá o problema. Se você não sabe o que é verbo, verbo de ligação, verbo de ação, não vai fazer nenhum sentido para você. Dica da Dani: estuda verbo. Estuda o que é verbo. Só falar, verbo é ação, é estado, mudança de... legal. Mas encontra isso dentro da frase. Eu não consigo. Porque além dos verbos, a gente tem as locuções verbais também. Então, é de primordial importância que vocês estudem os verbos, tá? E mais uma vez, quem recebeu a minha mensagem do fortalecimento pedagógico, é importantíssimo que vocês participem, porque aí além das aulas que vocês fazem comigo, vocês terão aula com outra professora, que vai ter outra didática, outra maneira de explicar para vocês, fazer mais exercício e reforçar o que vocês estão precisando. Mas vamos lá. Então aqui, ótimo, você me deu uma oração. Você consegue identificar nessa oração, Gustavo, qual é o verbo? O verbo é lavando. É lavando. E o estou? O que eu faço com ele? Aqui nesse caso, Gu, nesse caso aqui, ó, nós temos estou lavando. O que é estou lavando? Estou lavando é uma locução verbal. Por que locução? Locução verbal é quando eu utilizo duas ou mais palavras para mostrar somente, nesse caso, como nós estamos falando de verbo, de uma ação, tá? Se você diz eu lavo roupa, teria o mesmo sentido. Eu estou lavando, você utilizou dois verbos, um verbo auxiliar e um verbo principal, para dizer somente uma ação. Ok, então a gente achou o verbo. Você vai sempre, quando nós vamos encontrar o sujeito, fazer essa pergunta. Ou você vai perguntar o quê, ou você vai perguntar quem para este verbo. Então, no caso aqui, é uma pessoa. Então, quem está lavando roupa, Gustavo? Eu. Eu. Então, o eu aqui, ó, é o seu sujeito. E aí, como nós falamos, né? Tem vários tipos de sujeito. Sujeito simples, sujeito composto. A gente só está trabalhando com esses dois, mas tem mais. Nós veremos um pouco mais à frente. Então, dentro desse sujeito eu, qual é a palavra mais importante?
lavando ou estou? Gustavo, presta atenção, ó. A gente encontrou o sujeito é eu. Oi, professor. Dentro do sujeito, qual é a palavra mais importante? Estou. Eu só estou falando dentro do sujeito. O sujeito é esse aqui, ó. Qual é a palavra mais importante? Isso daqui, ó, estou lavando roupa. Isso daqui é o meu predicado. Não estou falando do predicado, estou falando do sujeito. Dentro do meu sujeito, qual é a palavra mais importante? Eu pode ajudar? Pode. Eu? Eu. Eu só tenho eu no sujeito. Qual é a palavra mais importante? Eu. Então, nesse caso, por eu ter somente uma palavra, e essa palavra é a mais importante, eu classifico esse sujeito aqui como sujeito simples. Então, esse daqui, o eu, é o sujeito da minha oração. E na minha oração, ele entra como sujeito simples, porque ele tem apenas um núcleo. Tudo bem? E aí eu tenho um predicado, estou lavando roupa, né? Como a gente já trabalhou, esse predicado, eu tenho uma locução adverbial aqui que mostra uma ação sendo feita pelo meu sujeito. Então, nesse caso, o meu predicado é um predicado verbal. Se ele é um predicado verbal, eu não tenho o predicativo do sujeito, tá? Ele é um predicado verbal. Tudo bem? Vamos para colocar um sujeito composto. Dei uma frase aí para a professora. Sujeito composto. Cadê, sétimo ano? Temos 23 pessoas na sala, tirando eu. Sujeito composto. A frase tem que ter o sujeito composto? Sim, eu quero uma frase agora com sujeito composto para a gente conseguir ajudar aí o Gustavo na dúvida dele. Então, e com certeza deve ser dúvida de outras pessoas, mas não estão com coragem de perguntar. Eu não sei se classifica como um sujeito composto, mas eu vou dar um exemplo. Eu e minha irmã fomos no mercado. Ótimo. Quais são os nomes? Vamos pensar nos nomes que fica mais fácil. Sabrina? É Sabrina? É. Aqui, a primeira coisa que eu faço... Por que esse saiu mais? A primeira coisa que eu faço é encontrar o verbo, né, Gustavo? Qual é o verbo aqui, Gustavo? Foram. Foram, muito bem. Aí eu vou fazer as duas perguntinhas que eu disse para vocês. Que, o que ou quem, né? Quem foram? Sabrina e Raquel. Sabrina e Raquel, muito bem. Dentro desse sujeito que você acabou de me falar, Sabrina e Raquel, quais são as palavras mais importantes? Sabrina e Raquel. Muito bem. Nós temos Sabrina e nós temos Raquel. Quantos núcleos eu tenho? Se eu acabei de falar que tem duas pessoas importantes, eu tenho 2 núcleos. Se eu tenho 2 núcleos dentro do meu sujeito, aqui no caso, eu tenho um sujeito composto. Sujeito, Daniel. Sujeito composto. E foram ao supermercado. Seria o quê? Predicado verbal ou predicado nominal? Predicado verbal. Porque foram é um verbo de ação. Então, eu tenho um predicado verbal. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Agora vamos para o predicativo do sujeito, crianças, que foi a pergunta do André. Foi o André que perguntou? Do Rafael. Do Rafael. Que foi a pergunta do Rafael. Rafael, essas 2 orações que eu coloquei aqui, nenhuma delas eu tenho predicativo do sujeito, tá? Porque quando eu digo que é predicativo do sujeito, mais uma vez, predicado é uma característica.
Então, quando eu falo predicativo do sujeito, é que dentro do meu predicado, eu tenho uma característica do meu sujeito, tá? E toda vez que eu digo predicativo do sujeito, o meu verbo é um verbo de ligação. Esse verbo, ele não está mostrando nada. Por exemplo, o estou lavando mostra uma ação feita pelo meu sujeito. Foram mostra uma ação feita pelo meu sujeito. No predicativo do sujeito, eu percebo que nenhuma ação está sendo feita. O meu sujeito, ele está... o meu verbo, ele está ali apenas para ligar o sujeito ao predicado. E eu falo predicativo do sujeito porque dentro do meu predicado, a palavra mais importante, o núcleo, não é o verbo. Aqui, a palavra mais importante dentro desse predicado aqui, ó, é foram. Tá? Aqui em cima, a mesma coisa. A palavra mais importante dentro do meu predicado não é roupa. É aqui, ó, estou lavando. Que é a ação que está sendo feita. Tá? Vamos agora para o predicativo do sujeito, que é o meu predicado nominal. Só que aí eu preciso de uma oração com verbo de ligação. Vamos lá, 7º ano. Vejam aí se vocês encontram alguma oração com verbo de ligação para que a gente possa analisar aí o predicativo do sujeito. Vamos lá. Revisão, hein? Pensem aí. Verbo de ligação é todas as conjugações do verbo ser, o verbo parecer também, tornar. Professora? Oi. Meu cachorro é inteligente? É. Pode ser. Vamos lá. Ai, cadê? Ótimo. Qual que é o verbo? Qual que é o verbo? É. Esse é meu verbo. É. É inteligente é o meu predicado. Então, isso aqui é o meu predicado. Não vamos mais trabalhar com o sujeito, tá? Agora a gente está trabalhando só com o predicado. Dentro desse predicado, a palavra mais importante, a palavra que traz um significado, é ou inteligente? Inteligente. Inteligente. Inteligente completa o sentido do quê? Do cachorro. Do cachorro. Então, eu percebo aqui que inteligente, ele está totalmente ligado ao meu sujeito. E inteligente é uma característica que está sendo dada para o meu sujeito. Então, por isso que aqui eu tenho um predicado. Volta. Aqui eu tenho um predicado nominal, porque o verbo de ligação mais uma palavra. E nós temos também o predicativo do sujeito, porque dentro do meu predicado, a palavra mais importante não é o verbo. A palavra mais importante aqui é o adjetivo inteligente. Ele está predicando o meu sujeito, ele está dando uma característica para o meu sujeito. Tudo bem até aqui? Vamos fazer mais uma? Falem mais uma aí para mim. Giovana, fala uma aí para mim. Se você não lê... Ah, Giovana tá sem som, né? Fala mais uma aí para mim, Miguel ou Gabriel. Fala mais uma aí para mim de verbo de ligação. Se não souber, dá um Google aí rapidinho, só para eu explicar para vocês. Ou pensem aí numa frase, qualquer frase que tenha o verbo ser, em qualquer tempo verbal, o verbo parecer, o verbo tornar. Pensem aí, Miguel e Gabriel, me ajudem. Não pode ajudar, né? Professor? Oi. Posso falar uma? Pode. Eu sou uma pessoa bem calma. Eu sou uma pessoa bem calma. Olha lá, já saiu. Eu vou colocar o eu aqui. Eu sou uma pessoa bem calma. Ótimo, tá? Qual é o verbo?
Qual é o verbo? Sou. Sou, tá? Então, aqui o verbo é este. Não vamos trabalhar... Depois eu quero a sua, tá, André? Não vamos trabalhar com o sujeito. Então, sou uma pessoa bem calma, tá? Dentro desse meu predicado aqui, opa. Tudo isso daqui é o meu predicado. Tudo isso daqui, ó. Meu predicado. Já achei meu verbo, já achei meu predicado. Dentro desse predicado, a palavra mais importante, qual que é? A palavra que caracteriza o meu sujeito. Calma. Qual que é? Hã? Calma. Calma. Exatamente. Então, nós temos aqui dentro do meu predicado todo, a palavra mais importante não é o verbo. Se fosse o verbo, predicado verbal. Como a palavra calma aqui, ó, um adjetivo, que entrou como um adjetivo, eu vou classificar esse meu predicado como um predicado nominal, porque a palavra mais importante é o meu verbo, é o meu adjetivo. Então, aqui eu tenho um predicado nominal. E também, se é predicado nominal, eu tenho predicativo do sujeito. Professora, então, toda vez que eu tiver predicado nominal, eu vou ter predicativo do sujeito? É, isso mesmo. Parabéns. É isso que vai acontecer. Tá bom? Sim ou não? André, você, me dá a sua frase aí, pra gente colocar aqui. Eu posso ser muito legal. Então, mas aí você tá colocando um verbo de ação, né? O poder. Pro. Oi. Por exemplo, eu quero ser médico. Dá, essa dá. Essa dá. Vamos nessa aqui, ó. Você colocou uma locução. Vamos nessa, depois eu vou nessa sua aí, o Henrique. André, qual que é o verbo? Ser. Ser. E o posso? Também. Então, a gente tem uma locução verbal. Eu posso ser, eu troco ele por um verbo só. Como que eu colocaria? Eu posso ser é futuro. Então, eu... Só o verbo ser. Conjuga ele no futuro. Eu serei muito legal, ok? Aí, nesse caso, crianças, nós temos uma locução verbal aqui, ó. Posso ser... Deixa eu colocar todo mundo aqui bonitinho. E aí, eu tenho o meu predicado. Posso ser muito legal. Dentro desse predicado, qual é a palavra mais importante, André? Muito legal. Muito legal. Esse legal, ele está caracterizando quem? O sujeito. O sujeito, que é eu. Então, aqui nós temos o quê? Predicado. Fala aí para mim, André. Nominal? Nominal. Se eu tenho predicado nominal, o que eu tenho? Não. Se eu tenho predicado nominal, o que eu tenho, André? Acabamos de fazer ali em cima. Predicativo do sujeito? Muito bem. E aí, sétimo ano, sim ou não? Deu agora? Ficou com dúvida ainda? A Lívia levantou a mão. Fala, Lívia. Não, professora, eu vou quiser responder. Já respondi? Tá, ok. Alguém que no meio da explicação caiu e voltou e não conseguiu pegar o fio da meada? Tudo bem, criança? Se sim, põe o joinha na tela. Ana Júlia, Gabriel, Alisson, Rafael, Henrique. Tranquilo? Agora, professora, Oi? que depois... O bom de você ter feito isso agora é que depois a gente pode assistir aqui em casa depois para estudar, para essas coisas. Muito bem. Tá. Ok, Gabriel. Ok.
Tá, ok. Mas entendeu? Entendeu o conteúdo? Qualquer coisa, assiste essa aula novamente, tá? E aí, é isso. Tudo bem, crianças? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês, vocês são mais, né? Eu sou só uma. Ah, professora, eu gosto muito de jogar, eu gosto dessas coisas, né? Ah, encontrei um negócio que a gente podia fazer. Eu estou tentando fazer com uma sala, se der certo, depois eu vou fazer com vocês, o Kahoot, né? Quem é meu aluno sabe que eu tenho um apego especial pelo Kahoot. E aí dá para a gente jogar online. Óbvio que todos os jogos são referentes aos temas que eu trabalho em sala de aula, tá? Então, às vezes eu pego uns que já estão prontos, outras vezes eu construo os meus jogos, para que a gente consiga, na brincadeira, sanar as dúvidas, tá? Quando eu encontrar, ver que está num time legal, que todo mundo conseguiu entender, a gente separa uma aula para a gente fazer um Kahoot sobre o conteúdo que nós estivermos trabalhando. Fala, Henrique. A gente fazia geralmente isso em aula de inglês. A gente formava, tipo, várias equipes, assim, tipo, geralmente 3 ou 4 pessoas, para fazer uma disputa. É isso, é muito legal. Eu gosto bastante. Bom, criança, eu acredito que todas as dúvidas agora estão sanadas. Vou falar mais uma vez, toda vez que vocês assistirem o vídeo, vocês ouvirão. Responsabilidade com a educação de vocês, tá? O pai e a mãe de vocês estão dando essa oportunidade de vocês estarem aí numa escola particular, né? Com os professores que estão aí sempre presentes para ajudá-los. Então, aproveitem, gente. Já tá pago. Vamos aproveitar, tá? Pergunta mesmo, fala mesmo. Não tem essa de, ai, tenho vergonha. Não. Tenha vergonha de sair com a dúvida. Estamos aqui para isso. Eu adoro quando o aluno pergunta, porque ele está prestando atenção na aula. Então, assim, olha a sacada que esse aluno teve, olha a dúvida, olha isso. Então, a gente tem que fazer a coisa se movimentar para ser mais dinâmico. Cada um na sua casa, né? Eu fico falando aqui sozinha, parecendo uma doida dentro desse quarto. E aí eu preciso da ajuda de vocês, tá? Falem, gente, falem. Pode falar. Ah, professora, não ficou claro ainda. A senhora explicou, mas não ficou claro. Vamos tentar de outro jeito. Ah, vamos assistir um vídeo. Sei lá, gente. Vamos... Não sei. A gente dá um jeito. Mas o intuito é que vocês consigam aprender. Porque se você só vê o conteúdo, você não vai lembrar dele depois. Se você aprender, você não esquece nunca mais. E aí a gente vai estar colocando em prática uma das coisas que a gente colocou lá na missão da turma, que é a evolução em relação à educação, tá? Vamos aproveitar esses 10 minutos que faltam no final da nossa aula, abram os microfones de vocês, para que a gente consiga conversar sobre essa missão. Então, nós vamos fazer uma frase com todas as palavras que construímos lá no Word, é isso? É isso, Maviel? O que você acha? Os meninos sempre não participam, né? Os meninos sempre ficam atentos. Vai aí, Maviel. Acho que seria uma boa ideia construir uma frase com todas as palavras que tem. E aí, depois pensar numa imagem e colocar na foto do grupo da sala, para que a gente consiga sempre visualizar e principalmente colocar em prática. A gente sabe que não é fácil, gente, né? Da mesma maneira, a Lívia também concordou. Da mesma maneira que vocês têm as dificuldades de vocês, né? Como crianças ou adolescentes, nós também temos. Mas aí é questão de assumir o controle e fazer as escolhas. Então, tenho lição para fazer? Eu vou fazer, literalmente. Não vou... Ah, essa aqui não entendi, próxima. Ah, essa aqui não entendi, próxima. Aí quando você vai ver de toda a lição, você fez 2 exercícios. Claro que jogar é muito mais legal, ficar batendo papo é muito mais legal, ficar, sei lá, rolando o feed de notícia do Facebook ou do Instagram também é muito mais legal, ficar vendo story, TikTok. Se me deixar no TikTok, nossa, gosto de usar todos os filtros, fazer vídeo, brincar. Mas o que é mais importante? Imagina eu chego aqui para vocês e falo assim, gente, hoje a gente vai ter uma aula para falar de nada. Uma vez vai ser legal, 2 vezes vai ser legal. Aí na semana de prova, vocês já vão começar. Professora, a senhora não vai dar conteúdo? Ah, não, gente, vamos conversar. E aí não preparei nada. Ai, gente, vocês não sabem. Vocês concordam comigo que vai ter uma hora que eu falar, opa, acho que na terceira aula, certamente alguém já vai falar para a coordenadora, olha,
Felizmente, a professora Daniele não está passando conteúdo, não está ajudando a gente. Verdade ou não é? Uma aula livre, terminamos o capítulo, uma aula livre, ótimo. Vamos conversar, vamos... Ótimo. Isso é legal. Terminou as provas. Professora, não precisa começar a apostila agora, vamos relaxar, semana de prova. Legal. O conteúdo está todo sanado. Agora, imagina isso todos os dias. Fala, professora, a senhora não está cumprindo com a sua obrigação. Professora, cadê o conteúdo? Ai, gente, mas sabe o que é? É que ontem não é legal. A mesma coisa vocês, não é porque vocês são os alunos, né? Ah, a professora pergunta, ah, não fiz, ah, não sei, ah, não... Ah. Então, assim, perguntem, tirem as dúvidas de vocês, nós temos canais de comunicação fora da sala de aula, tem as reuniões que acontecem aqui 2 vezes por semana, nós ficamos no total aí quase 4 horas juntos, não, 3 a 4 horas juntos, então não fiquem com dúvida. Tá? Eu sou um pouco assim, eu acho que é chata, não sei se é chata, eu sou preocupada de acabar a minha aula, aí de repente eu faço uma prova e os alunos não conseguiram atingir. Mas o que aconteceu? Eu me pergunto, onde foi que eu errei? O que ficou faltando? Será que não ficou claro? Será que a explicação? Será que os exercícios? Será? Então, por isso que eu falo bastante. Quem foi meu aluno sabe que eu falo bastante em relação a tirar a dúvida e a perguntar, porque vocês precisam disso. Aonde eu vou usar isso na minha vida? Em todo momento. Saber fazer uma colocação verbal, saber falar direito, saber quando utilizar os verbos, eu preciso disso para a minha vida. Escrever bem, se colocar, a interpretação de texto, fazer com que o meu interlocutor entenda o que eu estou dizendo, isso é primordial para a comunicação. A responsabilidade da comunicação é de quem fala. Então, eu tenho isso, por isso que eu falo, gente, vocês estão entendendo? Tá claro para vocês? Vamos fazer de outro jeito? Sem problema nenhum. Sei que a gente está se conhecendo agora, mas fica a dica aí para vocês. Não deixem de perguntar. Eu estou aqui para isso, tá? Vocês estão na posição de alunos, mas a construção ela precisa ser feita todos os dias na sala de aula. Eu sozinha, o que é o professor sem o aluno? Nada. Verdade ou não? Então, perguntem, gente. Não fiquem com dúvidas, tá? Perguntem. Tudo bem? Vocês folhearam? Só foram essas dúvidas? Só a questão do sujeito simples e sujeito composto e predicativo do sujeito? Só isso mesmo? O que vocês acham? Vocês acham interessante na próxima aula a gente fazer mais exercícios? Ou dá para começar o capítulo 2? Professor, acho melhor a gente fazer exercício. O que vocês acham? Se coloquem aí. Porque eu tô aqui para vocês. Vamos lá. Ô, Prank, pode fazer isso. Só que a gente podia, fazer grupo, aí fazer meio que uma competição. Competição? Eu acho que aqui não cabe competição, né? Pode ser os grupos, uma boa ideia. Mas a questão de realmente tirar as dúvidas se sobraram algumas. Boa ideia, Henrique. Boa ideia. Fala, Sabrina. Acho que o Henrique já falou de fazer em grupo. Dividir a sala e fazer em grupo. Então, para a próxima aula, crianças, não digo para vocês que será a aula toda, tá? A gente faz esses grupos, eu vou passar várias frases para vocês, para analisar, e para fazer a análise sintática toda. Então, tipos de sujeito, tipo de predicado, verbo, tudo. E aí a gente vai tirando as dúvidas nos grupos, tá? Mas o que eu preciso é que vocês participem. A Júlia Marquezine quer falar alguma coisa, Júlia? Não, eu... Tudo bem? Não, mas é importante vocês participarem. Eu preciso desse feedback, gente. Eu dou a aula, eu acho que, nossa, eu tô arrasando, os alunos estão entendendo tudo. Aí eu passo uma lição de casa e ninguém faz. Aí eu falo, opa, tem alguma coisa errada, né? Ué? Tem dúvida, gente? Não, e eu tô aqui, blá, 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 sujeito, predicado, arrasando, tô arrasando. Chega na hora de corrigir a lição, a tragédia grega. Altamente stonks. Oi? Altamente stonks. Então, não pode ser assim, não pode. Então, perguntem, tá bom? Fala, Isa. Quer falar alguma coisa? Ah, não, só tá balançando o lápis. Então, na próxima aula, a gente vai fazer grupo para a gente finalizar isso daí. Eu vou aproveitar agora e vou fazer a chamada, depois tirar foto, que essa sala tá linda, cheia desse jeito. 7º ano A. Ágata,
Presente. Amarelo. Alisson. Presente. Ana Carolina. Presente. Ana Luísa. Não está. André está. Ana Júlia. Tá também. Aqui. Felipe também. Gabriel Azevedo também. Giovana Pereira. Tá aí também, né? Guilherme Bisato. O Gui não tá, não. Guilherme... o Caldeira tá tarde. Guilherme Paes também não está. Gustavo. O pai está com o celular quebrado. Henrique. Oi? Fala, Henrique. O pai está com o celular quebrado. Ah, poxa vida. Isabela Queiroz. A Isabela Gazeta. Presente. Isabelle Nunes, não. Isadora. Isadora tá aí também. Presente. Júlia Carvalho está. Marquezine também está. Larissa também. Letícia também. Lívia também. Maviael presente. Melissa. Melissa não, né? Miguel está. Rafael. Rafael tá. Aqui. Sabrina de Pierre, sim. Sabrina Erdina, não. Sara também não. E Vinícius também não. Ô, professora. Oi. Onde é que é para entregar o trabalho? Próxima aula. Próxima aula é sexta-feira. Aí vocês vão fazer a apresentação, compartilhar a tela. Aproveitar que chegou mais gente. Tem dúvida sobre o trabalho que será entregue sexta-feira, valendo de 0 a 10 na nota mensal? Tem dúvida? Professora, todos do grupo precisam apresentar ou... Então, mas todos do grupo são quantos? Não, tipo, por exemplo, no meu grupo tem 3. As 3 precisam apresentar? O interessante é vocês fazerem, no caso, como são 3 pessoas, fazer pelo menos 2 infográficos, para que todo mundo consiga se colocar, entendeu? E aí, na apresentação do trabalho de vocês, me mostra se houve dúvida, se vocês entenderam. Tudo é um processo de aprendizagem, se as coisas ficaram claras para vocês, tá? Professora. Fala, Alisson. Pode fazer esse trabalho individual? Pode. Ah, tá, obrigada. Pode sim. Quem falou, professora? Oi, Isa. O meu grupo, ele tem 3 pessoas. Eu, Gina e Agnes. Só que eu consegui aumentar o tamanho do slide. Ainda assim, faz 2 slides ou só de aumentar tá bom? Mas nesse caso, todo mundo vai conseguir participar, falar alguma coisa, mostrar? A gente ainda está vendo, porque a gente ainda está conseguindo, mas eu vou ver. É importante que todo mundo participe. É isso que eu quero, tá? E aí, no final, se todo mundo participou, se tá tudo legal, tranquilo. Tá? O meu caso, professora, é o mesmo da Isadora. Depois eu posso, tipo, o nosso, a gente fez ontem, que foi eu, a Letícia e a Júlia. Aí eu posso te mandar para você ver se tá bom, se precisa fazer mais um? Mas aí você me manda no WhatsApp? Tá bom. Porque no ClassUp eu vou começar, daqui a pouco eu começo outra aula, eu tô com mais de 80 mensagens. E aí eu começo de baixo para cima, porque eu preciso alimentar as planilhas da lição de casa. Tá bom? Ok. Me manda no meu particular. Fala, Henrique. Tá. Você tá mudo, não é nada, não? Beleza. Mais alguma dúvida, crianças? Não? Então, se preparem para a foto. Se preparem para a foto aí. Vamos lá. Peraí, professor, tem que ficar bonito aqui. Deixa eu ver na minha câmera. Meu cabelo tá ajeitado aqui. Muito bom, muito bom. Usa. Vamos lá. Já é uma vitória, não deu blue Vai, screen. cadê o Miguel? Coloca o Miguel aí também. Fica bonito na foto. Essa sala tá cheia. Vai lá. O computador não deu blue screen hoje. Ó a pose. Vai lá, Gabriel e Miguel. O computador não deu blue screen. O Gabriel, hoje. Deixa eu ver. Eu não Gabriel que tá com a blusa cinza clara. Você vai ver. É o Gabriel? Sim? Acertei! Vamos lá, fotinho, sorriso. Deixa eu ver, deixa eu pensar. 1, 2, 3 e... Foi. Esqueci de fazer a mãozinha assim. Pode sair da aula? Crianças, beijo, fiquem com Deus. Até a próxima aula, sexta-feira. Qualquer coisa, me chamem. Não cheguem com a desculpa na sala, hein? Tchau, 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 tchau. Beijo, pro. Beijo, beijo.